Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. Hoje tem estreia do Brasil na Copa do Mundo, mas antes eu queria falar sobre uma baita notícia para o Flamengo, tá? O Flamengo conseguiu realizar uma venda importante, só falta assinar, mas o acordo está fechado, conforme noticiado em primeira mão pelo companheiro Vene Casagrande, que é a saída de Rian Roberto para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia por 10 milhões de euros, uma bolada, que é uma excelente notícia para o Flamengo, né? O Flamengo fica com 70% desse valor, ou seja, 7 milhões de euros, né? Que é importante, e a gente vai explicar mais adiante neste vídeo, para incrementar a meta ambiciosa de vendas do Flamengo para esta temporada. É um jogador muito promissor, é uma pena que esteja indo, mas estava em final de contrato, estava disposto a sair do Flamengo, então o Flamengo consegue recuperar um dinheiro importante. Uma breve pausa neste vídeo, porque eu vou falar agora da Superbet, nova parceira do canal. Você não conhece a Superbet, meu camarada? Então é o seguinte, saiba que a gente tem as melhores odds do mercado e também aquele Pix que cai na sua conta rapidamente, sem deixar você à espera. Importante, pessoal, eu fiz o meu palpite, eu montei a minha aposta, tá passando na tela agora para você, para o jogo entre Brasil e Marrocos. Acho que vai dar 2-1 e eu vou ter ganhos significativos com essa aposta. O meu bilhete está compartilhado no link, no comentário fixado. Então não perca seu tempo, meu camarada. Vem na minha que você vai se consagrar. Brasil vencendo Marrocos por 2-1, potencializando os seus ganhos na Superbet. Você não conhece a Super ainda, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Repito, vem na minha que você vai se consagrar. Estou aqui nos Estados Unidos. É só clicar no link que está no comentário fixado. E aquele recado de sempre para você, meu amigo. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Vamos retomar então o assunto principal deste vídeo, sempre com a Superbet, que é essa venda do Rian Roberto, ponta esquerda, destro, né? Um jogador muito promissor, de 18 anos de idade, que vai deixando o Flamengo. Ele deixaria, gente, ele sairia de qualquer maneira e poderia sair de graça até, reforçando um adversário no futebol brasileiro. Isso não vai acontecer, ele vai para o Shakhtar, que é um tradicional comprador de jogadores brasileiros, né? Sempre foi assim, e aí vai trazer mais um jogador do Brasil, que é o Rian Roberto, que é um ponta esquerda destro, né? Então é aquele tipo de jogador que recebe a bola pelo lado esquerdo, corta para dentro, abrindo o corredor para a ultrapassagem do lateral. E por que essa é uma excelente notícia? É sempre bom a gente contextualizar a história, porque o Flamengo tem uma meta ambiciosa de vendas de 256 milhões de reais para este ano, tá? Para este ano. E aí tinha conseguido vender apenas, entre aspas, né, porque trata-se de muito dinheiro, 47 milhões de reais, com as negociações envolvendo Iago, Vitor Hugo e Juninho. E agora essa grana do Rian Roberto entra no jogo. Numa conta de padaria aqui dá 42 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo se aproxima dos 90 milhões de reais em vendas, tá? O que é muito importante. Precisa chegar ainda a 256 milhões, tá? Por isso, não se admire se o Flamengo negociar algum jogador que seja do time principal, né? Não só garotos da base. E aí o Flamengo precisa ter uma base mais bem posicionada, né? Eu acho assim, em relação à base, que a missão ali não é ganhar títulos, é revelar jogadores. Claro, ganhar título é melhor, mas o Flamengo, por exemplo, foi bicampeão mundial sub-20 e quem o Flamengo conseguiu negociar dessa leva aí, né? Pouquíssimos jogadores, pouquíssimos jogadores. Teve o Lohan, que foi jogar no Pisa,
teve a venda do Iago, mas quem, assim? Quem? Né? E tem gente promissora ali, né? Pablo Lúcio, Guilherme, são jogadores até promissores da base do Flamengo. Mas a gente não consegue ver, por exemplo, grandes vendas, como foram as negociações do Vinícius Júnior, por exemplo, que foi para o Real Madrid por 45 milhões de euros, do Reinier, foi uma baita negociação do Flamengo, a gente vê que é um jogador que flopou, do próprio Lucas Paquetá, quando saiu para jogar no Milan, e já está de volta ao Flamengo, baita jogador, que provavelmente será titular da seleção brasileira hoje no jogo contra o Marrocos. Então, assim, foram negociações muito boas do Flamengo, que ajudaram a sanear as finanças do Flamengo, inclusive. Então, isso faz parte de um planejamento agressivo do Flamengo, uma meta muito agressiva de negociação de jogadores. Aliás, o Flamengo turbinou seus cofres no ano passado com duas vendas espetaculares, né? O Wesley e Gerson, ambos custando 25 milhões de euros aos cofres de Roma e Zenit, respectivamente. O Gerson já voltou, inclusive, ao futebol brasileiro, praticamente abriu mão de disputar a Copa do Mundo, e o Wesley, infelizmente, acabou sendo cortado, né? Depois de sofrer uma lesão no adutor da coxa na partida contra o Egito no sábado passado, né? O que fez com que ele não vá disputar a Copa do Mundo, mas é um jogador já muito bem sucedido na Roma, da Itália, né? Então a gente está vendo aí o Flamengo fazendo boas vendas. O Flamengo fechou o ano passado aí com faturamento de 2 bilhões e 80 milhões de reais, e vai ser difícil, né? Porque aquele faturamento também foi turbinado pela ótima classificação do Flamengo, né? A ótima campanha, foi uma ótima campanha do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, né? A competição na qual o Flamengo faturou 150, um pouco mais, milhões de reais, né? Sendo uma boa parte desse dinheiro só para chegar nos Estados Unidos e disputar a competição. Então, assim, para atingir um faturamento parecido em 2026, o Flamengo vai ter que vender mais jogadores e o Flamengo vai ter que compensar de alguma forma essa questão da disputa da Copa do Mundo de Clubes, que evidentemente só vai ser disputada de novo em 2029, né? Então são duas variáveis bem importantes aí para o Flamengo, que pode tentar aí, quem sabe, atingir mais uma vez essa marca histórica de um faturamento de 2 bi de reais, um recorde no futebol do continente americano, eu diria para vocês. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.